alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de ciências, vamos falar um pouquinho sobre cadeia alimentar. Vamos lá, galera. Quando a gente fala sobre cadeia alimentar, o que vem na cabecinha de vocês? O que vocês pensam sobre a cadeia alimentar? Como é formada essa cadeia alimentar no reino animal? Como que vocês acham que ela é formada? Porque nós, seres humanos, a gente se alimenta por meio dos nossos próprios alimentos. Mas os animais não. Os animais, eles necessitam muitas vezes se alimentar de outros animais. E essa alimentação que eles necessitam é a chamada cadeia alimentar. Vamos ver? Vamos lá. As relações alimentares entre os seres vivos, como vimos na aula anterior, formam a cadeia alimentar. O que é a cadeia alimentar, professora? É uma sequência em que um ser vivo serve de alimento para o outro, ocorrendo a transferência de energia e de nutrientes desse processo. Tá? Então, assim, para formar a cadeia alimentar, um ser vivo ele precisa se alimentar e ele vai se alimentando e assim vai. Nós temos como exemplo o milho. O rato comeu o milho, a cobra comeu o rato e a coruja comeu a cobra. Esse é um exemplo de cadeia alimentar. Como vocês podem ver, as setinhas, elas estão mostrando a sequência como ocorre essa cadeia alimentar. Nas representações de cadeias alimentares, as relações alimentares são indicadas por seta. Então, sempre vai ter essas setinhas indicando a sequência dessas relações alimentares. A seta parte do organismo que serve de alimento e aponta para o organismo que está consumindo. Tá bom? Aí tem outro exemplo. Temos as plantas. O que as plantas são? As plantas são produtores, como nós vimos na aula passada. Elas são produtores porque elas produzem o seu próprio alimento. Então, as plantas são produtores. Aí vem a borboleta, que é um consumidor primário da planta. Ela vai lá e consome as propriedades dessa planta. Vem o sapo, que ele é outro consumidor, e ele vai lá e come a borboleta. Depois vem a cobra e come esse sapo. E por último, quando essa cobra morre, ela entra em decomposição. É onde entra o papel dos decompositores, que são os fungos e as bactérias estudadas anteriormente. Então, nesse esquema de cadeia alimentar, nós temos os produtores, os consumidores e os decompositores. Vejam bem, nesse esquema tem escrito consumidor primário, secundário e terciário. Isso mostra a sequência: primário, secundário foi o segundo e terciário foi o terceiro a se alimentar. E por último foi consumido pelos fungos e as bactérias, que são os decompositores, tá bom? E todos indicados por seta, como já havíamos visto. As cadeias alimentares representam o fluxo de energia e de nutrientes no nosso ecossistema. Os nutrientes, eles são devolvidos ao ambiente pelo processo de decomposição. Então quando acontece essa decomposição, primeiro a planta produz seu alimento, vem um inseto, consome esse alimento, vem um animal e consome esse inseto e depois ele sofre uma decomposição por fungos e bactérias, mas não para por aí. Essa decomposição, o que ela faz? Ela troca a energia no meio ambiente, ela faz parte. É uma energia, já a energia ela é perdida ao longo da cadeia alimentar, especialmente em forma de calor. Então, a cadeia alimentar, fluxo de energia. Aí tem o produtor, o consumidor primário, o consumidor secundários e aí sim os decompositores. Eles devolvem ao meio ambiente todo esse processo, todos os nutrientes que são acarretados nesse processo de cadeia alimentar.
a principal fonte de energia para os ecossistemas, nós já estudamos. O que é, galerinha? É a luz solar captada. Essa luz solar ela é captada por quem? Pelos produtores. Como que essa luz solar ela é captada pelos produtores? Através da fotossíntese, né? Quando o animal consumidor ele se alimenta de uma planta que é produtora, parte da energia captada por essa planta, ela é transferida para esse animal. Entendeu? Ele vai lá e ele consegue captar essa energia que tinha nessa planta. Parte dessa energia é usada pelo animal e parte é perdida para o ambiente, principalmente em forma de calor. Se esse animal ele servir de alimento para outro animal, o que acontece? Também transfere parte da sua energia para ele. Tá? Então, vai fazendo a transferência de energias de um animal para o outro. Desta forma, a quantidade de energia disponível ela vai diminuindo ao longo da cadeia alimentar, porque começou com a planta, ela tinha um máximo de energia. Quando consumida por um animal, ele recebeu a metade dessa energia e a outra metade ficou perdida no ambiente. Quando esse animal, que só recebeu a metade dessa energia, é consumido por outro animal, esse outro animal vai receber a metade daquele, só que aquela metade ela vai ser distribuída para esse animal e para o ambiente. Portanto, a transferência de energia entre os seres vivos de uma cadeia alimentar segue sempre no sentido de produtores para consumidores. Mas por quê? Porque os produtores eles são capazes de produzir a energia. Então, ele vem sempre do produtor. Por isso, o fluxo de energia é considerado unidirecional, porque ele só tem uma direção. Ele vem lá dos produtores. Como vocês podem perceber, o esquema do fluxo de energia. Observem, aí tem o Sol. O que o Sol está fazendo? Ele tá dando energia para a planta. Então, a planta ela está captando a energia dos produtores. Depois, a energia ela é transferida, a capivara vai lá e come essa grama, essa planta. A capivara ela vai receber a energia dessa planta. A energia vai ser transferida, sendo que a metade vai para o meio ambiente e a outra metade fica para essa capivara. Essa capivara vai ser consumida por essa onça. A onça vai receber a metade que a capivara tinha, onde essa metade vai ser distribuída para a onça e para o meio ambiente. E depois essa onça, ela vai ser consumida pelo urubu. E esse urubu vai receber a metade da outra metade da onça, vai ficar com a metade e vai transferir para esse meio ambiente. E depois, o que acontece com o urubu, a gente sabe. Assim que ele morre, ele vai receber, vai passar pela decomposição, onde é alimentado por fungos e bactérias, e onde volta para o ambiente. Agora, chegou a hora da atividade. Eu coloquei para vocês realizarem as atividades no livro da página 29, 31, 32 e 33. É importante que antes de fazer essa leitura, vocês prestem muita atenção, realizem os exercícios. Eu vou estar colocando um vídeo para vocês também como apoio. Qualquer dúvida pode estar entrando em contato comigo. Um beijo e até a próxima aula.